Bem-vindos a esta exploração aprofundada. Hoje, vamos olhar para um tema que pode mesmo redefinir o dinheiro na Europa: o euro digital. Temos bastante material connosco, informação do Banco Central Europeu, algumas notícias, um vídeo do Banco de Portugal e até umas perspectivas assim mais críticas. O nosso objetivo é tentar destilar o essencial disto. O que é esta nova forma de euro, porque é que está a ser considerada e, claro, o que é que pode significar para nós. Vamos lá então. Para começar, o que é exatamente este euro digital? Pelo que percebi, seria basicamente a versão eletrónica das notas e moedas emitida diretamente pelo Banco Central Europeu, o BCE. E um ponto que eles sublinham muito, tanto o BCE como o Banco de Portugal, é que a ideia é complementar o dinheiro físico, não é para acabar com ele. Exatamente. As notas e moedas continuam. Seria mais para pagamentos do dia-a-dia, online, lojas. Sim, ou até entre pessoas. E as motivações, bem, são várias, como disseste. Por um lado, é uma resposta óbvia à preferência crescente pelos pagamentos digitais. Toda a gente usa cada vez mais, não é? Claro. Por outro lado, e isto é crucial, é garantir a relevância do euro e a autonomia estratégica da Europa. Porque hoje em dia, muitos pagamentos digitais na zona euro, dependem de sistemas que não são europeus. Pensa na Visa, Mastercard. Pois é. O euro digital seria uma alternativa europeia, pública, e sem risco, porque um euro digital valeria sempre um euro. É essa a garantia do Banco Central. O que eu acho fascinante aqui é esta tentativa de equilibrar a modernização com a estabilidade e a soberania monetária. É um desafio. Sem dúvida. E como é que o usaríamos assim na prática? O que é que se sabe? Poderia ser guardado numa conta, talvez no nosso banco, ou através de um intermediário público, e usaríamos com o telemóvel ou um cartão, é isso? É essa a ideia geral, sim. Uma conta ou uma carteira digital acessível por telemóvel ou cartão. O BCE também refere que a utilização básica seria gratuita, em toda a área do euro. E um ponto interessante que mencionam é a funcionalidade offline, pagamentos sem precisar de internet. Ah, isso é importante. Mas essa garantia do BCE é isso que o distingue, por exemplo, das criptomoedas como a Bitcoin ou das chamadas stablecoins? É a diferença fundamental, completamente. As fontes do BCE, e bem, realçam isso mesmo. As criptomoedas, a Bitcoin é o exemplo mais conhecido, são descentralizadas, muito voláteis, são vistas mais como um ativo para especular do que propriamente dinheiro para o dia-a-dia. Certo. O euro digital seria o oposto, centralizado, estável, garantido pelo BCE. O foco é ser um meio de pagamento seguro. E comparado com as stablecoins, bem, essas são tokens privados que tentam replicar o valor do euro, geralmente com reservas por trás. Mas aí existe sempre o risco da entidade privada que as emite, não é? O euro digital não teria esse risco. Seria dinheiro do Banco Central em formato digital. Percebo. Faz sentido a distinção. No entanto, parece que nem tudo são vantagens, ou pelo menos há preocupações, não é? Analisamos fontes que levantam questões sérias, sobretudo sobre privacidade. Sim, sem dúvida. O BCE diz que vai ter padrões elevados de privacidade. Talvez até algo parecido com o dinheiro físico para pagamentos offline de baixo valor, mas admite que não será totalmente anónimo. E vimos vozes críticas, como a de Joana Amaral Dias numa notícia, que alertam para riscos de controle excessivo do Estado, perda de liberdade e até exclusão digital. Pessoas que não usam ou não querem usar meios digitais. Pois. Aliás, vi uma sondagem da Setlem que dizia que mais de 90% dos portugueses inquiridos têm receios, principalmente com segurança, e que a maioria, 86%, ainda nem sabe bem o que é o euro digital. E essas preocupações são muito legítimas, fazem parte do debate público e, claro, do processo legislativo que está a decorrer. O BCE está, de facto, a estudar funcionalidades para mitigar esses riscos. Fala-se, por exemplo, em limites de detenção. Limites. Como assim? Se um valor máximo que cada pessoa poderia ter em euro digital. Talvez à volta dos 3.000 euros, por exemplo. A ideia seria evitar que muito dinheiro saísse dos bancos comerciais de repente, o que poderia causar instabilidade. E também para reforçar a privacidade, sobretudo nesses pagamentos offline. Ok, percebo. E custos? Deve ser caro implementar isto tudo.
Os custos são substanciais, sim. As estimativas apontam para qualquer coisa entre 4 e 5,8 mil milhões de euros para os bancos adaptarem os seus sistemas e a infraestrutura central do próprio BCE para desenvolver, talvez 1,3 mil milhões e depois uns 320 milhões por ano para operar. Uau! Mas o BCE espera que estes custos sejam, de certa forma, compensados pela senhoriagem, quer dizer, o lucro que o Banco Central tem ao emitir moeda, tal como já acontece com as notas e moedas físicas. E as análises do próprio BCE, pelo menos as que foram publicadas, sugerem que o impacto na estabilidade financeira geral seria limitado, gerível. E quando é que podemos esperar isto? Qual é o calendário? Bem, o projeto está em andamento, a chamada fase de preparação. A decisão final, mesmo sobre avançar ou não para a emissão, poderá ser ali por volta de 2026, talvez 2027. Uhum. Se a decisão for positiva e depois de aprovada a legislação europeia necessária, as notícias indicam que um lançamento poderia acontecer, talvez, a partir de 2029. Ainda falta algum tempo. Ok, 2029. E é interessante saber que uma empresa portuguesa, a Fidzai, está envolvida a desenvolver mecanismos antifraude, certo? Exatamente. Foram selecionados para essa componente crucial da segurança. Bom, recapitulando então, o que é que retiramos disto tudo? Parece que estamos perante uma evolução, potencialmente muito significativa do dinheiro na Europa, uma tentativa de modernizar o euro para a era digital, mantendo a confiança e a estabilidade do dinheiro do Banco Central. Exato. Mas que, inevitavelmente, levanta questões muito importantes sobre privacidade, sobre controlo, sobre acesso para todos. Sem dúvida, e talvez a reflexão final que emerge destas fontes todas seja mesmo essa. À medida que avançamos para um mundo cada vez mais digital, com identidades digitais, com estas potenciais moedas digitais de bancos centrais, que equilíbrio é que nós, enquanto sociedade, estaremos dispostos a aceitar? Onde é que fica a linha entre a conveniência e a eficiência dos pagamentos digitais, que são inegáveis, Pois. e a preservação da privacidade e da liberdade individual que, tradicionalmente, o dinheiro físico nos oferece? É uma excelente questão para ficarmos a pensar. Esperamos que esta análise tenha sido útil. Continua a descobrir outras explorações aprofundadas como esta sobre diferentes temas connosco.